Questão que diz o seguinte. Essa questão, ela nos pede o seguinte. Uma empresa apresentou as seguintes informações extraídas das suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12 de 2021. Caixa equivalentes caixa 20 mil, ativo circulante equivalente a 60% do capital de terceiros, imobilizado 400 mil, fornecedores 50 mil, passivo circulante 200 mil, passivo não circulante 300 mil, patrimônio líquido 400 mil. Receita líquida de vendas 8 milhões, lucro líquido do exercício 70 mil, margem bruta 25%, índice de liquidez seca 1,20, lucro bruto 2 milhões e CMV 6 milhões. E o que nós temos aqui, pessoal? Aqui nós temos o seguinte, considerando exclusivamente as informações do quadro anterior, o saldo dos estoques e o prazo médio de renovação dos estoques são respectivamente. Então, quer saber qual é o saldo da conta estoque e o prazo médio de renovação do estoque. Então, o que nós temos aqui? Como que a gente vai fazer para resolver essa questão? Vamos dar uma olhada, tá? Então, o que nós temos aqui para pensar? Então, quer saber saldo em estoque, beleza? Saldo em estoque e também, né, o prazo, deixa eu ver aqui, o prazo médio de renovação dos estoques. Ou seja, quantas vezes o estoque ele se renova, né, num período aí anual, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Como que a gente vai calcular o saldo dos estoques? Então, vejam que a questão nos deu um índice de liquidez seca, tá? Índice de liquidez seca. Então, qual que é a fórmula do índice de liquidez seca? Você sabe qual é a fórmula do índice de liquidez seca? Índice de liquidez seca, né? Índice de liquidez seca é o seguinte. É o ativo circulante menos estoques sobre o quê? Sobre passivo circulante. Não é mesmo? Então, esse é o índice de liquidez seca. E quanto que é o índice de liquidez seca aqui? 1,20. Eu sei quanto é o meu passivo circulante? Sei. Quanto? Olha só, 200 mil. Então, o que eu vou fazer com esse passivo circulante? Ele está aqui dividindo. Eu vou passar ele multiplicando. Quanto que é? 200 mil. Certo? Isso aqui é igual a ativo circulante. Eu sei o total do ativo circulante? Equivalente a 60% do capital de terceiros. Quanto que é o meu capital de terceiros? Capital de terceiros aqui vai ser de passivo circulante e passivo não circulante, né? Capital de terceiros é 500 mil, tá? E aí, o meu ativo circulante é 60% do capital de terceiros. Ou seja, 5 vezes 6, 30, 300 mil. Estão acompanhando? Respondam para mim sim ou não. Respondam para mim sim ou não, por gentileza. Então, o meu capital de terceiros, ele vai ser de 300 mil. Menos os estoques. Com isso, o que eu vou encontrar? 240 mil é igual a 300 mil menos estoque. E aí, isolando, você vai ter menos estoque é igual a 240 mil menos 300 mil. Então, o que vai acontecer? Vai ficar menos estoque é igual a menos 60 mil. Quando acontece isso, o que você precisa fazer? Multiplicar tudo
por menos 1, concorda? Então, o estoque ele vai ser igual a 60 mil. Então, esse é o valor do meu estoque, tá? Agora, com isso, eu já sei o valor do estoque. O que é o prazo médio, né, de renovação de estoque? O prazo médio de renovação de estoque ele indica quantos dias esses produtos eles ficam armazenados na empresa antes de serem vendidos, tá? Então, ó, vamos só escrever aqui. Prazo médio de renovação de estoques. Ele indica o quê? Quantos dias produto fica na empresa antes de ser vendido, tá? E como que eu vou calcular o prazo médio de renovação de estoque? Você sabe me dizer? O prazo médio de renovação de estoque é o seguinte, ó, eu vou pegar o meu, vamos aqui comigo. Prazo médio de renovação de estoque. É o meu estoque médio. Ou seja, qual é o estoque que eu tive ao longo daquele ano, né? Qual é o estoque médio que eu tive? E qual é o meu CMV? Ou seja, se eu sei qual é o meu estoque médio e qual é o meu CMV, eu vou saber quantas vezes esse meu estoque girou, né? Isso aqui é então o seguinte, eu tenho uma média de estoque de tanto, sempre. E eu tenho um CMV de tanto. Então eu vou saber quantas vezes o meu estoque girou. E aí quando eu pego isso e multiplico por 360, eu vou saber qual é o período em que o meu estoque ele foi renovado, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Então, é isso. Você pega, né? Você vai pegar o seguinte, cara, eu tenho um estoque médio de tanto aqui no meu balanço, eu tive um CMV de tanto. Então, por exemplo, eu vou saber quantas vezes o meu estoque ele girou, né? Você multiplica isso por 360, você vai encontrar o que a gente chama de prazo médio de renovação de estoque, tá? Aqui a questão ela não dá o estoque médio, então você vai ter que utilizar essa informação que foi dita mesmo, tá? Então o que nós temos aqui? Um estoque médio de cadê estoque médio? O nosso estoque médio. Então vem aqui comigo. O nosso estoque médio, então, vai ser 60 mil. Tá? O CMV é de 6 milhões. Tá? E eu vou multiplicar isso por 360. Tá? Então, o que vai acontecer? O que significa? Eu tenho um estoque médio de 60 mil. Tá? Eu rodei um CMV de 6 milhões. Quando eu multiplicar isso por 360, eu vou encontrar que, cara, o meu estoque, ele ficou em média, né? Ele ficou em média comigo aqui 3,6 dias. Ou seja, a cada 3,6 dias você renovou inteiramente o seu estoque. Então, qual vai ser o nosso gabarito? 60 mil e 3,6 dias. Tá bom?